Boa noite, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem, na paz de Cristo. E nós estamos gravando alguns vídeos sobre os dogmas marianos, sobre as verdades sobre Nossa Senhora, essas verdades de fé tão importantes que nós cremos. Hoje nós vamos refletir sobre o dogma de Santa Maria, Mãe de Deus. Essa festa, essa solenidade, ela é celebrada no dia 1º de janeiro, certo? De cada ano. E essa verdade é a verdade mais querida pelo povo católico. É a verdade mais importante sobre Nossa Senhora. Por quê? Porque é desse dogma de Santa Maria, Mãe de Deus, da sua maternidade divina, o dogma da maternidade divina, que os outros dogmas eles vão fazer sentido, eles ganham importância, são consequências desse dogma, porque é a partir da declaração de Maria como Mãe de Deus que os outros dogmas vão ter sentido. O dogma da sua virgindade perpétua, o dogma da sua Imaculada Conceição, ela só foi imaculada porque ia ser preservada para ser a mãe do Filho de Deus, e também o dogma da Assunção. Então, tudo é consequência desse dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Mas essa verdade ela não foi também, no início, ali dos primeiros 4 séculos da Igreja, foi muito debatido, muito contestado. Inclusive, esse dogma ele foi definido no ano 431, no Concílio de Éfeso. Mas até chegar ao ano 431, muitas heresias surgiram, muitos debates sobre essa maternidade, sobre a encarnação de Jesus, não é? Se Jesus era realmente verdadeiro Deus, se Jesus era realmente verdadeiro homem. Então havia muito debate teológico acerca dessas verdades. Então, no Concílio de Éfeso, no ano 431, há essa verdade de que Jesus ele é uma única pessoa, embora tenha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e de que Nossa Senhora não é só mãe do homem, mas também é a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo ela é a mãe de Deus. Né? Esse concílio proclamou essa verdade. E então, o Catecismo da Igreja Católica, nós podemos pegar aqui no parágrafo 495, em que fala dessa maternidade divina de Nossa Senhora. O Catecismo ele deixa bem claro. Parágrafo 495, diz assim: denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, João 2:1, 19 e 25, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe do meu Senhor. Veja, Nossa Senhora é declarada lá por Isabel como a mãe do meu Senhor, ou seja, mãe de Deus. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Theotokos. Então, esse último período aqui, a Igreja confessa que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus. Então, não deixa dúvida quanto a essa verdade. Embora seja um mistério, né? É uma verdade de fé, mas também é um mistério de fé. Tudo que diz respeito à encarnação de Jesus, à encarnação do Filho de Deus, tudo está no âmbito do mistério. É uma verdade de fé, mas também é um mistério de fé, de que Nossa Senhora gerou o Filho eterno de Deus. E um dos argumentos que São Cirilo
São Cirilo usa, que foi um dos defensores do dogma, São Cirilo de Alexandria. São Cirilo usa um argumento muito pertinente quando ele diz, comparando com a maternidade humana, natural, não é? São Cirilo diz assim: as mães, elas, apesar de não gerarem a alma, não gerarem o espírito, porque provém de Deus, mas elas são ditas mãe do homem inteiro e não genitora apenas do corpo humano, apenas do corpo físico humano. Ela é dita como mãe da pessoa. Veja, um argumento muito pertinente, esse argumento de São Cirilo. Ele diz que quando a mãe gera uma criança, ela não gera a alma, ela não gera o espírito, mas ela é dita como a mãe do homem por inteiro. Diz da mesma forma, nós sabemos que Jesus, ele desde toda a eternidade, que ele já existia como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, quando ele se encarnou, não se encarnou apenas uma parte, mas se encarnou a pessoa divina do Verbo encarnado. Então, Nossa Senhora é dita como a mãe da pessoa, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. É no âmbito do mistério. Devemos crer, não é aceitar como uma verdade de fé, mas devemos entender que isso trata-se de um mistério de fé, o mistério da encarnação. E não só São Cirilo, ele defendeu essa verdade nesse concílio, mas também outros santos de renome na Igreja Católica, como São Cipriano, como Santo Atanásio, como Santo Ambrósio, São Basílio, também, vamos dizer assim, averbaram essa decisão. Então, que eu vou pegar aqui um testemunho de Santo Atanásio, que está nesse livro aqui, ó. Eu sou feliz por ser católico, do padre Marcelo Rossi. Tem um testemunho de Santo Atanásio que ele diz assim: foi um dos que defendeu, Santo Atanásio foi um dos que defendeu o dogma de Theotokos, onde Maria não é apenas mãe de Jesus, mas é também considerada como a mãe de Deus. Aí ele diz: a maternidade divina e virginal de Maria é inteiramente real e não aparente, pois o Cristo assumiu dela a verdadeira natureza humana. Além disso, considera-se a virgindade de Maria como sendo perpétua. Eis algumas de suas afirmações, ou seja, os argumentos de Santo Atanásio. Se ele houvesse, ou seja, se Jesus houvesse querido somente ser aparente, ou seja, se apenas a sua encarnação fosse aparente, teria podido assumir um corpo mais excelente, mas em realidade tomou um corpo como o nosso, mas que de uma maneira não usual e corrente, pois o seu corpo é um corpo puro e não fruto de uma união marital. Ele assumiu nossa humanidade de uma virgem inviolada, pura e que não conheceu varão, pois com efeito, sendo ele poderoso e criador de todas as coisas, edificou para si na virgem um templo, ou seja, seu próprio corpo. Veja que Santo Atanásio ele diz que a encarnação do Verbo não é uma encarnação apenas aparente, mas real. De fato, houve a encarnação real do Verbo. E ele diz, se fosse uma encarnação aparente, se fosse uma maternidade apenas aparente, ele diz, Jesus teria escolhido nascer num corpo mais excelente, não no nosso, mas verdadeiramente ele se encarnou e tomou um corpo semelhante ao nosso, como diz São Paulo, exceto no pecado. E conclui Santo Atanásio: como o corpo do Senhor foi colocado a sós no sepulcro, para que pudesse demonstrar sua ressurreição, talvez foi por um motivo semelhante que seu corpo proveio de Maria, como filho único, para que crescêssemos em sua origem divina. Veja que coisa tremenda esse argumento de Santo Atanásio. Ele vai dizer que Jesus assumiu essa natureza, embora uma natureza fraca como a natureza humana, mas ele diz para que através
dessa fraqueza, através desse homem, desse corpo como o nosso, nós percebêssemos ali nele a sua natureza divina, a sua origem divina. Por isso que Jesus assumiu a nossa humanidade, não é? Nesse corpo, não é? Que não é aparente, como diz Santo Atanásio, mas um corpo real. E através desse corpo nós crescemos em sua origem divina. Então, essa é a verdade de fé que a Igreja Católica defende. Nossa Senhora, a Virgem Maria, verdadeiramente é a Mãe de Deus. E está lá na ladainha, está na liturgia da Igreja, quando diz que Nossa Senhora é a Mãe do Criador, a Mãe do Salvador, a Mãe da Divina Graça, porque Jesus esteve presente lá no princípio de tudo da criação, no princípio de todas as coisas, estava lá o Verbo eterno de Deus, como diz no prólogo do seu evangelho, o evangelista João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, que nós possamos acolher essa verdade de fé e cada vez mais possamos amar e venerar, não é, a Virgem Maria como Mãe de Deus. Obrigado.